Você já quis comprar uma DSLR e acabou desistindo da compra, talvez, depois de ver tanta informação que você precisaria aprender e acabou se sentindo um pouco sobrecarregado? Ou talvez você tenha comprado e acabou torcendo para aprender a tempo da câmera chegar. Eu criei esse vídeo para te mostrar os 3 princípios fundamentais para operar uma DSLR. Então eu mantive a linguagem desse vídeo bem simplificada para qualquer um entrar aqui e entender, e não vou entrar em muitos detalhes que não sejam bem fundamentais para a operação da DSLR. Esses princípios são a velocidade do obturador, ou shutter speed, caso você pesquise em inglês também, diafragma, o Fzinho que aparece nas lentes, e o ISO da câmera. Esses 3 alteram o brilho da imagem ou exposição dela, deixando mais escuro ou mais clara, mas eles também possuem outros efeitos que a gente vai estar vendo aqui. Diafragma. O diafragma é controlado pelo F na sua câmera. Ele dita a abertura desse diafragma e quanto menor o número, maior é a abertura. Sim, pode ser um pouco contraintuitivo, mas é assim que funciona. Quanto menor o número, maior a abertura do diafragma, mais luz vai entrar na sua câmera. Então um f1.4 é maior do que um f5.6, por exemplo. E isso daí vai ditar a quantidade de luz que vai entrar, mas vai alterar outras coisas também, como o tamanho do foco. Então quanto menor esse número, ou mais aberto o diafragma estiver, menor vai ser o ponto focal. Então, quando você for tirar uma foto de alguma coisa ou filmar alguma coisa, quanto menor esse número, mais o efeito de bokeh você vai ter, ou mais embaçado o fundo vai ficar, o background da imagem. O bokeh não é ditado só pela abertura do diafragma, existem outras coisas que vão contar também para você criar um desfoque no background. Inclusive a distância do objeto que você está filmando para a câmera e a distância do objeto que você está filmando para o background. Quanto mais perto o objeto estiver da câmera e mais distante o objeto estiver do background, mais embaçado você vai deixar o fundo, mais destacado do background o seu objeto vai estar. Esse bokeh geralmente serve para separar o objeto que você está filmando ou a pessoa que você está filmando do fundo, para que você crie uma imagem mais isolada e foque mais naquilo que você está querendo mostrar. Existem outras formas de você separar o objeto do background e criar esse foco maior, com base em cores ou padrão de iluminação também, mas a gente não vai tratar disso nesse vídeo, talvez venha num vídeo futuro. Se inscreve aí e deixa nos comentários se você quer esse vídeo que eu posso acabar trazendo aí. Então se você comprou uma lente, a sua lente que veio com a câmera é uma 5.6, por exemplo, significa que você não vai conseguir criar um bokeh tão evidente assim. Você vai precisar usar esses meios que eu já citei para separar esse objeto do seu background. Então você vai tentar aproximar esse objeto da câmera o máximo possível e afastar ele do background o máximo possível. Desse jeito você vai amplificar esse efeito do bokeh sem necessariamente precisar desse f1.8, 1.4 que seja. Você vai conseguir criar um efeito ali com essas técnicas já. Mas se você quiser um bokeh mais evidente, você vai precisar de mais abertura no diafragma. Então você vai precisar de uma lente que seja 1.4, 1.8 ou um pouco acima, mas a lente do kit geralmente é 5.6 e ela vai até 4, então tipo, ela é bem limitada nesse quesito e não vai te dar um efeito tão grande. As f1.8 a gente possui, por exemplo, a 50 da Canon, que é inclusive a lente que eu estou usando nesse momento. Em uma câmera cropada, como no caso da minha SL3, você vai ter uma imagem bem mais em zoom, por assim dizer. Então se você filma vlogs, como é o meu caso aqui, você vai precisar se manter um pouco afastado da câmera para conseguir filmar sem nenhum problema. O que, de novo, como eu já expliquei, isso vai tirar um pouco o efeito do bokeh ali. Se a sua câmera for full frame, você vai conseguir um efeito de bokeh absurdo com uma lente 1.8 já. As lentes 1.8 costumam ser até acessíveis, algumas existem lentes acessíveis 1.8. Já 1.4 começa a entrar ali no território pouco mais caro. Mas apesar de fazer uma diferença considerável ali, 1.8 para 1.4 de abertura, a 1.4 é bem mais cara e 1.8 vai te dar um resultado legal já.
E por curiosidade, existem algumas lentes abaixo de 1, por exemplo, abaixo de f1, como a Leica Noctilus 50mm. Ela tem uma abertura de 0.95 e ela faz filmagens com bokeh absurdo. O ponto de foco dela é tão limitado, é tão pequeno, que se você filmar o nariz de alguém, o olho já está desfocado. É nesse nível de tão apertado que é o foco. Isso gera imagens com bokeh absurdo, já que o foco é tão limitado que qualquer objeto que você fotografe ou filme vai estar extremamente destacado do ambiente já. Além do efeito de bokeh, entrar mais luz significa expor mais a imagem, então você vai ter uma imagem mais clara também. Então câmeras com f1.8, 1.4, até essa que eu já citei de f0.95, vão ser lentes melhores para fotografar ou para filmar de noite, já que você vai conseguir imagens mais claras e você não vai precisar subir a ISO, que a gente vai estar falando já no vídeo. Essas lentes ultra rápidas, como essa f0.95, elas são mais difíceis de operar, já que você vai ter um foco muito mais fechado, muito mais limitado, e você vai precisar ter bastante atenção para não criar um desfoque na pessoa que você está filmando. Porque essas câmeras, como eu disse, essa 0.95, quando você filma o nariz de alguém, o olho já fica desfocado. Então você vai precisar ter bastante atenção para filmar e não perder o foco da cena. Então esse tipo de lente, ela é bem complicada de usar e não é para toda cena que você vai querer um negócio desse. Você não vai querer filmar cenas muito agitadas, por exemplo, com essas lentes, já que manter o foco vai ser difícil e dependendo do que você queira mostrar na sua filmagem ou na sua foto, você não quer um desfoque, você quer mostrar mais do ambiente, por exemplo. Então você não vai querer usar uma lente desse tipo. Mas para vlogs ou fotografias de pessoas, geralmente é muito legal você ter esse efeito de bokeh bem evidente. E a gente já viu aqui como criar o efeito de bokeh. Aproxime o objeto da câmera, afaste ele do background e use um F mais baixo, ou seja, uma abertura do diafragma maior. Velocidade do obturador. Isso vai controlar quanto tempo o sensor vai ficar capturando aquela cena, quanto tempo a sua DSLR vai ficar ali exposta a cada imagem. Em velocidades mais altas, menos luz vai entrar e por consequência mais escura a sua imagem vai estar. Em velocidades mais baixas, mais luz vai entrar, por consequência mais iluminada a sua imagem vai estar. Mas causa outros efeitos também. Motion Blur, ou borrão de movimento. Quando você vai fotografar um carro em movimento, por exemplo, com a velocidade do obturador mais rápida, você vai conseguir capturar o carro como se estivesse congelado no tempo. Já com a velocidade do obturador mais baixo, você vai ver um carro com um borrão. Então, geralmente, para fotografar coisas em alto movimento, você vai precisar de uma velocidade maior, menos luz vai entrar, mas você não vai gerar esse borrão de movimento, esse motion blur. Mas não existe uma forma certa de capturar a imagem, vai depender do que você quer mostrar. Você quer que o carro tenha um borrão? Então provavelmente você vai usar uma velocidade mais lenta. Você quer que o carro ou que a imagem congele no tempo? Então provavelmente você vai querer usar uma velocidade um pouco mais rápida. Se você quer filmar algo naturalmente, você vai usar uma regra que a gente costuma usar no filmmaking. Basicamente toda a filmagem é feita com a velocidade do obturador o dobro do FPS que você está filmando. Frame por segundo, talvez você já saiba o que é, mas as câmeras geralmente elas vão fazer ali 24, 30, às vezes 60 FPS. Depende muito da sua câmera, depende da resolução que você estiver filmando. Isso nesse momento está sendo filmado a 60 FPS. Então você tem uma fluidez de movimento bem grande aqui. E por eu estar filmando a 60 FPS, minha velocidade do obturador está em 125. Aí talvez você faça as contas e perceba que 125 não é o dobro de 60. Você estaria certo, mas a velocidade do obturador ela não tem certos meio termos ali e você vai ter que arredondar para o número mais próximo, é comum isso. Usando essa regra de velocidade do obturador ser o dobro do FPS, você vai criar motion blur numa quantidade que a gente considera natural, é o que a gente vê no cinema geralmente. Então a movimentação de uma mão, das pessoas andando, do carro, tudo isso vai gerar o borrão de movimento que a gente está falando, mas vai gerar numa quantidade que a gente já está acostumado a ver nos filmes e soa bem natural pra gente. Caso você queira filmar algo que soe um pouco errático, um pouco mais caótico, às vezes pode ser interessante você brincar ali com a velocidade do obturador para obter mais ou menos motion blur do que a gente considera natural. Talvez uma cena em que uma pessoa está tonta, por exemplo, no filme ou na filmagem que você vai fazer, fique mais interessante quando o motion blur é mais exagerado, porque dá aquele efeito de que tudo está arrastando, tudo está confuso, as imagens estão dobrando na mente dela.
Então fica interessante você brincar com isso. Caso algo seja muito caótico e você não quer que as pessoas percebam o movimento perfeito, talvez brincar com o obturador mais rápido dessa imagem que você está procurando, de algo que não tem muita ligação uma com a outra, que está tudo muito caótico, muito rápido. Então, de novo, é uma escolha artística, a regra geralmente é o dobro do FPS, mas se você quiser criar um efeito diferente, você está livre para fazer isso e talvez te atenda melhor você fazer isso. Mas em regra geral, a sua velocidade do obturador fica no dobro ou no mais próximo do dobro que tiver na sua câmera do FPS que você estiver filmando. Então, se você está filmando a 25 FPS, por exemplo, você vai usar a velocidade a 50. Se você está filmando a 50 FPS, por exemplo, você vai subir para 100. E assim por diante. E o terceiro e último ponto que a gente vai tratar aqui hoje é a ISO. Possivelmente a mais simples dos três, já que o efeito dela é mais simples de entender mesmo. Ela basicamente dita a sensibilidade do sensor da sua DSLR à luz. Então, se você for filmar uma cena noturna com pouca luminosidade, você taca lá em 12.800 e top, né? Não, você não faz isso por um motivo bem simples. Sim, uma ISO maior vai aumentar o brilho da sua imagem, vai deixar o sensor mais sensível à luz e a sua imagem, por consequência, vai ficar mais exposta, mas isso vem com porém. Quanto maior o ISO utilizado na sua filmagem, na sua fotografia, mais noise você vai criar na câmera, mais granulação a sua imagem vai ter. Basicamente, você vai estar perdendo qualidade. Em certas ocasiões é realmente impossível, mas em geral você quer manter o seu ISO mais baixo possível. Nesse momento que eu estou filmando esse vídeo, a minha câmera está com ISO 100, que é o menor que dá. Então eu sei que não teria como eu capturar uma imagem com menos granulação que essa. Mas é claro, nem em todas as ocasiões você vai ter uma key light aqui perto, você vai ter um rear light me separando do cenário, uma luz enorme natural entrando ou rebatedores para criar o fill light ali. E você vai estar limitado a ter que aumentar, infelizmente, a ISO para obter uma imagem mais clara. Não é necessariamente algo ruim, muitas vezes você vai conseguir subir a ISO sem perder a qualidade visivelmente, mas sim, quanto menor a ISO, menos granulação a sua imagem vai gerar, e por consequência mais qualidade ela vai ter. Se você filma vlogs, então tenta investir não só numa câmera, mas em iluminação. É uma das coisas que mais vai separar você dos seus concorrentes ou dos seus colegas de trabalho, que seja, e vai te dar um destaque maior, você saber operar luz e saber deixar a sua imagem muito mais profissional. Durante a filmagem de pessoas, a gente também tem uns padrões de iluminação bem interessantes. A gente usa uma luz chamada key light, a gente usa a rear light ou backlight, a gente pode usar também uma iluminação de background, a gente pode usar uma que a gente chama de catch light ou uma fill light, e existem vários padrões de iluminação também. Além dos padrões que a gente usa para iluminar pessoas, por exemplo, Rembrandt ou Paramount Light, e existem algumas coisas a se atentar, por exemplo, Raccoon Eyes ou olhos de guaxinim, que são sombras que vão ficar debaixo dos seus olhos e tal, geradas por uma posição de luz muito superior, que gera essa sombra meio desagradável. Além disso, a gente tem o padrão de iluminação em checkboard, por exemplo. A gente tem a utilização de luzes mais duras e mais suaves para realçar alguma imagem mais vilanesca ou então mais heróica, mais calma, mais sutil, por exemplo. Enfim, a operação de luzes é essencial na filmagem de qualquer coisa e pode ditar muito mais do que você imagina na sua filmagem. Assim como os ângulos escolhidos para cada cena, elas fazem parte fundamental do storytelling. E é muito importante que você saiba operar elas. Você quer um vídeo então explicando sobre iluminações, ângulos e tudo isso? Se você quiser, deixa nos comentários aí embaixo e se inscreve no canal para não perder quando eu lançar. Nesse canal eu trato de tecnologia, jogos, realidade virtual. Se isso é a sua praia, eu convido você a se inscrever e acompanhar o canal. Eu sempre estou postando coisas aqui. Ultimamente eu tenho feito 2 vídeos por semana e eu espero te ver na próxima. Valeu, falou!